Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael, iniciando aqui mais uma aula de relações humanas. É muito importante aí que todos nós dê essa sequência, né, nos estudos, mesmo com esse cenário que a gente está vivendo, e acredito que dessa forma a gente consiga dar sequência aí aos nossos estudos. Bom, o tema da aula de hoje vai ser a análise de desempenho. Então, nas aulas anteriores, estávamos tratando sobre treinamento e desenvolvimento. Mas após o treinamento, desenvolvimento e a capacitação, deve sim ser realizada uma análise, né, de acompanhamento desses colaboradores até para certificar o investimento investido em relação aos treinamentos. Então, o que vem a ser a análise de desempenho? A análise de desempenho consiste em realizar um acompanhamento do rendimento de um setor ou de um colaborador diante de uma atividade ou de uma meta traçada. A análise do desempenho tem como objetivo constatar a produtividade com o intuito de realizar alterações com o objetivo de potencializar a produção, as vendas ou até mesmo reduzir o desperdício de organização para potencializar o lucro. Ou seja, essa análise ela é pautada no indicador, e esse indicador geralmente são as metas, que é ele que a gente vai usar como referência para fazer a comparação, né? E o objetivo é constatar algumas falhas, né, dentro do processo para conseguir potencializar e melhorar a relação, seja ela de produção, de vendas, até mesmo de redução de desperdício dentro de uma empresa, visando a potencialidade do lucro. Como que traça as metas, então? Para traçar metas, antes precisa-se analisar o objetivo que cada setor ou que a empresa pretende alcançar. Entende-se que as metas são desenvolvidas para que os objetivos sejam conquistados. Por exemplo, o objetivo de um professor é passar o conhecimento para os alunos. Este é o objetivo. Porém, após passar o conteúdo, o professor precisa certificar que os alunos absorveram o conhecimento. Dessa forma, ele utiliza da prova após as aulas e define uma média, que no caso é a meta. Então, assim, essa meta ela tem que estar atrelada ao objetivo. O objetivo é o que a empresa ou determinada atividade, né, no caso aqui o exemplo do professor, pretende alcançar. Então, a meta é para certificar se aquele objetivo foi alcançado ou não, né? Claro que isso tem várias formas de ser calculado, a gente vai verificar aí nos próximos slides, mas ela tem que estar, o importante é que elas estejam atreladas, elas têm que estar relacionadas, né? Então a meta de venda tem que ser para um vendedor, e essa meta ela tem que ser condizente, né, com as vendas, porém sempre tentando ter um ganho, né, forçar um pouco a mais. E dessa forma, cria um ambiente de competitividade, onde, no caso das vendas ou da produção, em relação a funcionários ou a turno mesmo, né, um turno querendo produzir mais que o outro, um vendedor querendo vender mais que o outro, que estimula as pessoas a venderem ou produzirem mais. Então, no caso do professor, né, ele faz isso para certificar que o conhecimento foi absorvido. Então, esse exemplo pode ser aplicado em qualquer área, como eu já falei para vocês, e pode realizar vários mecanismos para realizar o desempenho. Sejam estes mecanismos qualitativos ou quantitativos. Lembrando que todas as avaliações de desempenho, essa análise, a gente pode levar ela pela parte matemática, ou seja, a gente tem uma avaliação de desempenho em relação ao atendimento. Ou podemos dar um exemplo aqui do VaptVupt, que tem aquela avaliação do atendimento. Então lá você avalia de muito ruim, ruim, médio, bom, ótimo, excelente, algo nesse sentido. Então quando se faz isso, você consegue transformar isso para valores também. Você atribui 0 para ruim, 3 para... Então você define uma escala e no final você faz uma média. Algumas universidades, né, que nem, por exemplo, a Unopar, ela trabalha com esse sistema de... Não é uma nota, ele é qualitativo, não é quantidade. Então, a qualidade é por palavras, por características, e quantitativo é por números. Então, uma escola que trabalha com a nota de 0 a 10 é quantitativo. Uma escola que trabalha com
a nota como ruim, péssimo, excelente, bom, regular, já é qualitativo. Dando sequência, segundo Richard 2009, a avaliação de desempenho remete à análise do atingimento de algum resultado pré-definido, né? Então, você define um pré-resultado, que é a meta, e essa análise ela vem verificar se você realizou, se você cumpriu essa meta ou não. Significa atribuir algum valor numérico, quantitativo ou mesmo qualitativo ao desempenho de pessoas, ao desenvolverem suas funções nos cargos ocupados. Então, dessa forma, ela vem para constatar o quão produtivo você foi em relação àquela meta, né, que foi estipulada. E é importante, principalmente a gente vê muito essa análise de desempenho em empresas que pagam participação nos lucros, PLR ou PL, enfim, porque a pessoa recebe de acordo com a sua produtividade no ano, em relação às suas metas anuais. E tem empresas que elas traçam metas corporativas, que são metas em conjunto, né? A empresa inteira, todos os setores unidos em relação a vendas, redução de desperdício. E tem metas setoriais, que são dos setores, e tem metas individuais. Então, assim, quando a gente traça isso, estão todos relacionados, a meta individual do colaborador ela tem que estar relacionada com a meta do setor. E a meta do setor tem que estar relacionada com a meta da empresa. Então, dessa forma, a gente entende que essa análise de desempenho vem para verificar o desempenho desse colaborador, se ele realmente está conseguindo render o que a empresa precisa. A gente vai dar sequência agora no próximo vídeo.